2, 3, gravando! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Jus, o podcast que traz conhecimento jurídico para você. E o assunto de hoje é a perícia psicológica na vara do trabalho. Você já ouviu falar sobre a perícia psicológica na vara do trabalho? Você sabe como funciona, quem pode atuar e como é feita essa perícia psicológica? Aposto que não, porque é um assunto pouco comentado na sociedade. Mas não se preocupa, fica aqui com a gente que a gente vai te explicar tudo sobre a perícia psicológica na vara do trabalho. Vem com a gente e vem conhecer o mundo jurídico. E o podcast de hoje vai ser de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais leve. O nosso querido cameraman vai estar lançando as perguntas e nós, estudantes de Direito do segundo semestre aqui da Farese, estaremos respondendo para vocês. Esse aqui é Vinícius, essa daqui é Joverlane e nós temos o intuito de agregar conhecimento para vocês. Pode lançar a primeira pergunta, cameraman. Pergunta de número 1. O que é uma perícia psicológica na vara do trabalho? Então, são avaliações psicológicas que têm como finalidade de identificar se o adoecimento do trabalhador tem relação com as suas atividades profissionais ou as condições de trabalho onde ele está inserido. Então, quando é que uma avaliação psicológica na vara do trabalho ela é necessária? Quando o reclamante, que geralmente é o trabalhador, no processo ele informa que houve um adoecimento mental em decorrência das suas atividades, da sua profissão dentro da empresa. Então, a perícia psicológica, na vara do trabalho, ela vai investigar se de fato esse adoecimento do trabalhador, esse adoecimento do reclamante tem realmente nexo com as atividades laborais dele, se realmente tem a ver o adoecimento dele com a profissão, com o que ele estava exercendo. Vou pedir para nossa amiga do câmera aí lançar a segunda pergunta aqui pra gente tentar responder, né? Pergunta de número 2. Pode lançar, cameraman, a segunda pergunta. Pergunta de número 2. No tocante à necessidade das perícias psicológicas no trabalho, vocês acreditam que os transtornos mentais afetam diretamente no afastamento do trabalhador? Sim, segundo a OMS, no ano de 2020, os transtornos mentais ocupavam a segunda posição dos motivos que levavam ao afastamento dos trabalhadores das suas atividades laborais. Isso é um fato comprovado pela crescente procura e demanda de profissionais da área psicológica no atendimento de casos referentes ao trabalho, onde as queixas e demandas surgem no âmbito do trabalho, seja no relacionamento direto com os colegas de trabalho ou principalmente com os patrões. Mas isso é uma coisa que deve ser... Com os clientes também, quando você trabalha diretamente com o público. Isso, na própria atividade do trabalho. Mas é um assunto que precisa de atenção porque existem vertentes para analisar o nexo causal, da onde desencadeia, na verdade, esses problemas psicológicos, se foram no próprio trabalho ou se são problemas remanescentes que foram aguçados durante o período ali onde ele estava desenvolvendo suas atividades. Ou até mesmo se esse problema já não foi adquirido externamente do trabalho, que não tem vínculo com o trabalho, e aí vai vir a questão, já da análise para ter a percepção de onde veio esse problema. Tem essa questão do nexo causal, se de fato o problema ele foi causado realmente no trabalho. Então a gente vai abordar isso mais à frente, mas só dando uma préviazinha. Tem que ter todo esse estudo, toda essa avaliação minuciosa para ver se de fato o problema que o reclamante está alegando de fato veio do trabalho, de fato veio dos seus trabalhos laborais. Pergunta de número 3. Quais são as principais demandas de perícia psicológica na Justiça do Trabalho? Como o Bruna falou aqui da questão do nexo causal, as demandas da perícia psicológica na vara do trabalho é justamente isso. É analisar, avaliar esse nexo causal entre o transtorno mental e se está ligado ao trabalho.
se realmente, como a gente vê alguns casos aí de denúncias de assédio moral, psicológico, pode avaliar a capacidade do trabalhador, se realmente ele consegue exercer as suas funções ou se deixou de exercer as suas funções devido a algum problema que ele adquiriu ali dentro do trabalho. Isso, ele auxilia identificando quais fatores realmente levou aquela pessoa a ter aquele problema dentro do trabalho, se ele realmente advém daquele trabalho ali, que diante disso ele vai levar toda essa avaliação até o juiz, para aí sim determinar qual vai ser a sentença dele, né, em relação a isso. Porque alguns reclamantes, né, quando eles abrem o processo contra a empresa, alguns deles, infelizmente, têm a má-fé, né, tem, infelizmente, essa questão do ganho da indenização pela questão do desenvolvimento da doença, da patologia em decorrência do trabalho. Então, é necessário que faça essa avaliação minuciosa, porque muitas vezes nem foi no trabalho. É só por questões de querer adquirir mesmo a indenização. É onde tem a maior demanda aí, né, do psicólogo realmente identificar se aquele problema que ele julga ter desenvolvido no trabalho realmente foi do trabalho, né? Isso vem crescendo com essa intenção de tirar vantagem dessas situações em uma sociedade que a gente está vendo que está caminhando em passos largos para um maior adoecimento psíquico. A gente vê que as pessoas ainda tentam prejudicar o patrão porque elas têm um olhar de que ele é o vilão da história. Então elas tentam tirar proveito. Sim. E o psicólogo, nesse quesito, nesse âmbito, ele está entrando como peça fundamental, tanto para resguardar o direito dos trabalhadores, quanto também o direito dos patrões, que não devem ser lesados quando de fato não existe essa transgressão. Para que não haja nenhum favorecimento desproporcional à parte que não esteja dentro da legalidade. Justamente. Pergunta de número 4. O que é necessário para o profissional da psicologia atuar como um perito da Justiça do Trabalho? Basta que ele seja psicólogo, né? Esteja devidamente credenciado e ativo com o órgão responsável, que no caso é o CRP, e não demanda nenhuma especialização de fato. Porém, as especializações, elas chegam como um fator para acrescentar, para dar mais valia, aumentar mais o âmbito de conhecimento dedicado àquelas causas, que vai trazer uma maior qualificação, uma maior abordagem, um conhecimento de causa um pouco mais elaborado, e com isso vai, consequentemente, embasar decisões mais corretas. Lembrando também que existe o assistente técnico, que vem como contratado pelo reclamado. Geralmente são contratadas pelo reclamado, né? Pela empresa, que é, tomando o espaço de Vinícius de fala, que eles vão atuar de que forma? Quando a empresa é reclamada, né, pelo ex-funcionário ou atual funcionário, enfim, esse assistente técnico, ele vai agir, né, ele vai avaliar como o perito que foi nomeado pelo juiz da causa, ele está agindo, se ele está agindo realmente de forma imparcial, se ele não está favorecendo nenhuma parte. Esse assistente técnico é como se fosse um psicólogo advogado. Como o advogado e a empresa não têm conhecimento psicológico necessário, esse psicólogo assistente técnico, ele tem um conhecimento, então ele vai estar lá observando, analisando se o perito nomeado está fazendo tudo de forma imparcial, de forma correta, se todos os detalhes estão sendo anexados no caso. Então ele serve meio que como um psicólogo advogado. Ele vai estar mais na supervisão das metodologias implementadas, da questão dos testes também, dos exames, e submetendo tudo aquilo a um exame de razão, se assim a gente pode dizer, vendo se tudo aquilo que está sendo aplicado está realmente da forma que deve ser e apontar possíveis irregularidades e tomar as medidas cabíveis. Agora, de forma mais completa, vocês poderiam explicar em quais contextos que é necessária a perícia na Justiça do Trabalho e como funciona a prática dessa perícia? Vamos lá. Os contextos mais comuns são justamente onde os
funcionários alegam num processo que sofrem de doenças mentais, de problemas como ansiedade, como síndrome de Burnout, que foram desenvolvidas no seu âmbito de trabalho e querem responsabilizar a empresa e requerer da mesma a devida reparação, seja em forma de indenização ou outras alternativas. E a sua aplicação vem justamente com a atividade do psicólogo, onde ele vai implementar testes, onde ele vai implementar consultas e outras avaliações de comportamento, como também outros mecanismos que vão estar aparecendo na tela, que vão fornecer as informações necessárias ao juiz e ao devido processo legal, bem como encontrar algumas interferências que venham ser pertinentes no curso do processo. Próxima pergunta: quais são as principais doenças que geram demandas processuais e a necessidade das perícias psicológicas? Bom, segundo a estimativa da OMS, a depressão ela está em primeiro lugar como doenças que geram o afastamento do trabalhador da empresa. Outros adoecimentos mais comuns também, que são conhecidas como doenças emocionais, como ansiedade, transtorno de humor, transtorno de pós-traumático e dentre outros, que vai demandar também, vai depender muito da área de trabalho que o trabalhador se enquadra, né? A gente pode citar, como até o nosso colega Vinícius já falou, o burnout, né? Burnout, que sim, é muito comum hoje, que requer também, né, essa avaliação psicológica muito recorrente. Pergunta de número 7. Quais trabalhos que mais adoecem e geram a necessidade da perícia psicológica? Então, segundo os meus estudos, nós podemos separar em dois grupos. O primeiro é aquele que envolve uma exposição à violência, que são aqueles casos motoristas de ônibus, cobradores de ônibus, agentes de segurança públicos, agentes de segurança privados, bancários, que são aquele tipo de pessoas que passam por situações realmente violentas, assaltos e dentre outras ocasiões que vão gerar algo traumático neles, né? Não vai ser simplesmente uma situação momentânea, mas vai ficar um trauma, vai gerar um adoecimento que pode, né, infelizmente, tá atrapalhando em toda a sua vida, até mesmo no seu âmbito pessoal. Um outro grupo que é comum gerar são aqueles que são os grupos de pessoas mais vulneráveis, que têm uns trabalhos que tem uma demanda excessiva de escala de trabalho, onde você passa muito tempo trabalhando sem pausa. Tem também, fazendo um complemento, trabalhos onde os profissionais são expostos a situações de constante excitação emocional, como por exemplo, não é muito visto, mas eu falo com conhecimento de causa, conselheiros tutelares, por terem bastante contato com sofrimento, principalmente de crianças, situações que mexem realmente com o emocional, e o acúmulo daquelas situações começa a gerar um adoecimento progressivo. Também complementando aí sua fala, me veio aqui na memória agora aquele pessoal que trabalha com vendas, que precisam bater metas, né? Que tem aquela pressão psicológica ali, você precisa bater a meta, E assim, não é muito visto que aquilo pode gerar esse adoecimento a esse trabalhador também, né? Aí eu vim aqui e lembrei que este ano agora, em 2025, no mês de maio, teve uma atualização da NR1, que ela exige que nas empresas, eu vou até ler aqui um pouquinho dela, exige que as empresas identifiquem e gerenciem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho para garantir a saúde mental do trabalhador. Ela estabelece diretrizes de segurança e saúde no trabalho. Nisso, ela vai incluir a avaliação de risco psicossociais como assédio moral, pressão por metas, que foi o que a gente citou aqui agora, e o desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, a NR1 ali, ela vem aqui para promover a saúde mental dos trabalhadores. Então, a gente vê, né, como é tão importante que esse assunto venha a conhecimento de todos, sim, né? Essa questão do ambiente de trabalho saudável, né? Para que os trabalhadores possam ter conhecimento dos seus direitos, né?
que não é porque eu preciso trabalhar que eu vou me submeter a determinadas condições. Você é trabalhador, você tem as suas necessidades, mas você também tem o seu direito. Eu, por exemplo, como já fui CLT, o meu salário, chegavam meses em que o meu patrão falava que o meu salário só seria pago se fulano X, cliente X, pagasse o que ele devia na empresa. Então, eu tinha a obrigação de ficar cobrando de forma chata a fulano, a cliente X, para ele poder pagar, para o meu patrão poder me pagar. Enquanto essa pessoa não me pagasse, eu não pagasse a clínica, eu também não recebia. Então, o desgaste emocional é tanto que quando eu saí dessa empresa, eu saí com fortes crises de ansiedade. Já chegaram casos, episódios de eu sair do ambiente de trabalho antes do horário do final do expediente, porque eu estava com crises de ansiedade em decorrência, né, dessas atitudes que causam o desgaste mental do trabalhador. E vamos a mais uma pergunta. Qual o impacto da perícia na vida do trabalhador e da empresa? Eu vou começar a responder essa e vou pedir para os meus colegas me ajudarem. Eu acredito que tem um impacto muito significativo tanto na vida do trabalhador quanto na vida da empresa. Por quê? Porque para o trabalhador, ela hoje, como a gente aqui já discutiu, a gente já exemplificou casos aí que a gente vê que tem trabalho sob pressões, então ela vem ali para avaliar se ali tem uma possível doença, se realmente o trabalhador teve exposto e adquiriu a doença, como também ela dá segurança, como a gente já citou, em casos em que o trabalhador se vale daquele problema que talvez ele não adquiriu no trabalho e ele está se valendo para poder ganhar da empresa e tirar um dinheiro ali da empresa. Então, assim, eu acredito que essa perícia tanto beneficia o trabalhador no caso em que realmente ele está exposto ao problema. Quando feita de forma imparcial. Justamente. E quando a empresa também está sendo ali acusada de uma coisa que ela realmente não está fazendo, né? É uma coisa também que vem como uma solução da imperícia no momento da admissão do funcionário, que a empresa muitas vezes não submete a uma avaliação que seria necessária para identificar essas questões anteriores e posteriormente sofrer retaliações sobre um assunto que não advém daquela empresa, como se alguém vier contratar a nossa amiga Bruna aqui, né, que já tá dodói. Já tá. E dizer Tinha que ter piada comigo. Só porque eu tenho ansiedade, depressão, bipolaridade, burnout. Tenho tudo. Passa aí bota aí. Mas é isso, a questão da segurança, né? Porque a gente está aqui tratando em tom de brincadeira, mas realmente tem aquele funcionário que já está entrando na empresa e já tem os seus problemas, cheio de problemas, né? E muitas vezes eles nem sabem. Justamente. Tipo assim, é algo que está ali em fase de incubação, mas que posteriormente, em alguma situação, ele pode exacerbar tudo. Às vezes a situação não é nem tão extrema para que o empregado chegue a aquele desgaste, né? Mas o empregado já veio com aquele problema e aí ele já desenvolve, né? Então, para eu não sofrer mais violações de imagem, nós terminamos aqui o nosso... Peraí, cameraman, não tem mais um aí pra gente, não? Não, ele não tem por hoje basta. E nem pra mim, nem nada. Ele não tem mais pergunta nenhuma. Por hoje basta, por hoje chega. Então tá bom, galera, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Valeu.